Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus começa a sua mensagem, a sua pregação, conclamando o mundo ao arrependimento. A maior evidência de que uma pessoa creu no Evangelho é o arrependimento. É a resposta que nós damos em relação ao Evangelho. Como se dá isso? O que faz com que as pessoas se arrependam? E é isso que a gente vai ver hoje, pela graça de Deus. O homem só vai se arrepender de quem ele é e de seus pecados, o homem e a mulher, o dia em que Deus gerar nele ou nela uma nova vida, ou quando ela nascer de novo. Não sei se vocês já repararam, né? Às vezes a gente tem um banner aqui, esse é um dos banners que a gente sempre deixa aqui, e que é um dos textos centrais da palavra. Quando Jesus disse que o homem precisa nascer de novo para poder ver o reino de Deus. O homem só se arrepende depois que ele nasce de novo, porque caso contrário, ele jamais vai se arrepender. A ideia da imagem, eu gosto muito, e um dos textos, dos versículos que mexe comigo nessa passagem que nós vamos examinar, João 3, versos 1 a 15, é quando Jesus diz como Deus leva as pessoas à fé. E ele diz: o vento sopra onde quer. É algo sobrenatural. É algo que Deus faz a despeito do homem. Deus faz quando Ele quer, como Ele quer. É o vento. É como Jesus descreve para nós. Esse texto de João, capítulo 3, é um dos textos centrais da palavra de Deus. Nele, o Senhor descreve como uma pessoa é convertida. E nós vamos ver, não somente nesse, mas em qualquer outra passagem. Não é qualquer iniciativa humana, ou instigação humana, ou apelo humano que faz com que uma pessoa nasça de novo, creia no Evangelho, mas é a ação soberana de Deus, que é como o vento, sopra onde quer. João capítulo 3, versos 1 a 15. Nós vamos ler o texto, todo ele, e depois vamos andar expondo os versos para tentar entender o que o Senhor está dizendo aqui. João 3, de 1 a 15 diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, ou o reino dos céus, são expressões diferentes para a mesma realidade, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que
não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: necessário é que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. O que é essa conversa? Deus está falando com o homem e é um religioso. É um homem que era top em religiosidade. Era um homem que cria em Deus, o Deus da Bíblia. Era um homem que entendia a lei de Deus na Bíblia. Era um homem que temia a Deus, mas não o conhecia. Jesus está em Jerusalém, a capital, o centro religioso da época. E ele, na Páscoa, ele está aí onde expulsou os vendilhões do templo. Havia ali gente negociando. Sempre houve vendilhões do templo. Nunca mudou. Muda o nome, as nomenclaturas, os tipos, mas sempre houve gente negociando a verdade ou a palavra por causa de dinheiro. Jesus, ele anuncia a sua morte e ressurreição, quando ele diz: destrua esse templo e eu vou reedificá-lo em 3 dias. Eles não entendiam o que o Senhor estava falando. Parecia do templo, esse templo foi construído em tantos anos, como é que você vai reerguer em 3 dias? Eles não entendiam nada, porque eles não tinham o Espírito. Jesus já havia feito muitos milagres, seu nome já era conhecido, ele está pouco tempo antes de ir para a cruz, todo mundo já tinha ouvido falar de Jesus, daquele profeta da Galileia, fazendo sinais, que tinha uma vida irrepreensível. E ele então, obviamente, ele era conhecido também dos religiosos. Na passagem, o Senhor está falando com esse homem, Nicodemos, um religioso. Deus está falando com o religioso. Os versos 1 e 2, a gente vai tentar entender algumas dessas expressões. João está narrando, João Evangelista, ele está escrevendo isso muitos anos, décadas depois do que aconteceu. Ele está escrevendo mediante a ação do Espírito, e aí ele narra, ele diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Na época do Senhor, havia várias ramificações do judaísmo. É importante nós entendermos, Deus não fundou o judaísmo. Deus não veio fundar uma religião. Ele trouxe os princípios, a sua lei, para mostrar quem Ele era e quem nós somos.
Ele sempre, desde o início, ele sempre quis mostrar que um dia ele precisaria vir para salvar o homem. Mas o que o homem normalmente faz? Ele pega o que Deus diz e distorce. E ele produz religiosidade, regras. Mas nunca foi assim. Nunca foi o propósito de Deus que o homem fosse aceito diante de Deus por obedecer mandamentos, leis, regras. E na época de Cristo havia vários segmentos. Havia os saduceus, que eram liberais, políticos, os samaritanos, que eram considerados uma segunda categoria, porque eles estavam misturados com outros povos. Havia os zelotes, que eram grupos revolucionários, que queriam dominar e ter o reino à força. E havia os fariseus. Nicodemos é um fariseu. Os fariseus eram ortodoxos, eles eram conservadores. Hoje está muito em voga, nós somos conservadores. Tem gente que é conservador e que não conhece a Cristo. Que vale nada, vale nada. Tem um monte de conservador hoje que precisa nascer de novo. Mas então havia os conservadores, e Nicodemos, ele não era ele era uma autoridade dentre esses fariseus. Ele era reconhecido. A expressão fariseus significa, e olha só a pretensão, né? Eles se intitularam de fariseus separados, que nós somos top, nós não somos como os demais. Nós somos separados. Eles eram doutores da lei, mestres da lei, eles conheciam o Antigo Testamento muito bem. E o Nicodemos era um destes. Era um fariseu, principal deles. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Ele vai chamar Jesus de mestre. Rabi, Rabi. Um título que ele, Nicodemos, gostava também. Rabi, nós estamos mais ou menos no mesmo nível. Vamos falar de igual para igual. Mestre. E ele reverencia Jesus. E é uma exceção, porque a maioria dos fariseus blasfemou contra Jesus. A maioria dos fariseus orquestrou a morte de Cristo. E tem aqui um dos fariseus, o topo, que vai falar com Jesus de maneira reverente. E ele faz uma conclusão bastante óbvia: ninguém pode fazer o que o senhor está fazendo, ressuscitando o morto, fazendo paraplégico andar, cego ver, surdo ouvir, mas ninguém pode fazer isso se Deus não estiver com ele. E aí então ele chega diante de Jesus e pensando, talvez Jesus seja um dos profetas, um dos grandes profetas, como Jeremias, Moisés. O texto diz que ele vai à noite, aí vários estudiosos tentam entender por que ele vai à noite, talvez uma das justificativas. O texto não diz, a gente não pode ir além do que está escrito, mas que talvez ele fosse à noite, porque o grupo dele não queria saber de Jesus, então ele vai meio escondido para falar com Jesus. Versículo 3 é interessante, né? O Nicodemos, ele dá uma bajulada em Jesus, e aí diz, verso 3, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uma resposta do que ele não perguntou nada. Jesus é Deus. Jesus vê o coração do homem. Ele vê porque ele criou o homem. E ele está vendo que aquela conversa ali de Nicodemos era apenas uma tentativa para... E ele já vai na raiz do problema. E o que impressiona é que ele não falou para a prostituta,
Ele não falou para aquela ralé, os pecadores, aquele que ninguém queria, a escória, os adúlteros, que precisavam nascer de novo. Ele falou para um religioso da mais alta estirpe: você precisa nascer de novo. Jesus está dizendo assim, que tudo que você tem, toda a sua vida, tudo que você sempre fez, não vale absolutamente nada para Deus. E é maravilhoso ver o Senhor fazer isso, porque ele conhece o coração, ele vai na raiz do problema. E ele bate com graça, amor, misericórdia, mas bate forte. Tudo que você fez na sua vida, seu principal dos judeus, a sua religiosidade, tudo não vale absolutamente nada. E se você não nascer de novo, com tudo isso aí que você tem, que você fez, que você se arroga, que você gosta de ser reconhecido pelos outros, você não vai entrar no reino de Deus. Você acha que por ser judeu você vai entrar, mas se você não nascer de novo, você não vai entrar no meu reino. A expressão é, quando Jesus disse, em algumas traduções, a Revista Atualizada diz: em verdade eu te digo. Jesus está enfatizando para aquele homem. Uma das implicações para o reino de Deus é o céu, o paraíso. A ressurreição dos mortos, daqueles que ressuscitariam, estariam com Deus. Os fariseus acreditavam na ressurreição, mas eles achavam que eles, para poderem ressuscitar e estar com Deus, eles tinham que fazer as coisas. E por isso eles se pautavam na lei. Eles não obedeciam, eles não tinham condição, eles eram hipócritas. Mas eles exteriormente mostravam isso. Jesus disse: você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Conclusões claras. Não importa quão religiosa a pessoa seja, mesmo uma religião que use a Bíblia, mesmo uma religião que fale de Deus, do Deus da Bíblia, não importa quão religiosa ela seja, aquilo para Deus não vale absolutamente nada. Que decore a Bíblia, que sabe os mandamentos, que sabe... não vale nada. E se não vale uma religião que tinha a Bíblia e que tinha o Deus da Bíblia como base, que dirá de qualquer outra? Nenhuma religião pode levar alguém a ver o reino de Deus. Isso é muito radical, especialmente para nós, num contexto hoje de relativismo, de pluralismo. Não, cada um pode crer no que quiser, que não dá nada não. O Jesus da Bíblia, não que muitos inventam, o Jesus da Bíblia não é assim. Ele coloca uma condição. Nicodemos, ao ver que Jesus não considerou os seus elogios, ficou incomodado. E aí então ele faz a pergunta que todos nós deveríamos fazer. Versículo 4. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. É óbvio que Nicodemos não está admitindo essa possibilidade, mas ele está querendo entender o que Jesus está dizendo com aquilo. Toda a religiosidade dele, tudo que ele tinha feito, um dos principais, e Jesus, com uma afirmação, quebra tudo. Quebra tudo. Jesus fez isso com vários outros fariseus, que chegavam às vezes para perguntar, para pegar Jesus. Imagina você querer pegar Deus, uma pegadinha com Deus. E os fariseus faziam isso e Jesus respondia e dava uma resposta que eles não tinham como elaborar. Eles blasfemavam, eles rejeitavam, eles o perseguiam. Mas esse homem não, ele é confrontado e então ele pergunta: mas o que é isso? O que o Senhor, ele não está chamando de Senhor, porque ele não crê em Jesus como Senhor, mas o que você quer dizer com isso? Isso mostra que ele não havia entendido, significava que ele ainda não havia nascido de novo.
E que se ele não havia nascido de novo, ele não entraria no reino de Deus. Mesmo sendo um religioso, mesmo sendo um top na sua religiosidade. Jesus falou assim, que ninguém pode ver o reino. Aí ele pergunta, mas como vai ser isso? Aí Jesus vai mais a fundo, ele diz agora, ninguém pode nem ver, nem entrar. Versículo 5. Ninguém nem vê, nem entra. Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, ou em verdade, novamente ele enfatiza, eu te digo, ninguém. Será que dá para ser mais claro que isso? Mas e aquela pessoa, ela procura fazer o bem, ela segue aquela religiosidade, ela faz de tudo. Ninguém. Mas ela tenta seguir os mandamentos, ela tenta obedecer, e ela faz... Ninguém. Jesus está dizendo ninguém. É Deus que está dizendo, ninguém é nenhum ser humano em toda a história. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E aqui Jesus então começa a dizer o que é nascer de novo ou nascer do alto. E aí há várias interpretações, mas o que Jesus quer dizer então com nascer da água? Para alguns batistas vão dizer, não é o batismo que está falando. Ou do Espírito. Do Espírito é óbvio, é o Espírito de Deus que gera a vida, mas e a água? Jesus vai dizer para ele, para Nicodemo, você é mestre em Israel, você não está entendendo o que eu estou falando? Eu já falei sobre isso na palavra que você tem na sua mão. Ezequiel, o profeta Ezequiel, que Nicodemos conhecia, capítulo 36, os versos 25 a 27. Nicodemos sabia dessa passagem, ele era um conhecedor, ele era um mestre, ele conhecia a Bíblia, o Antigo Testamento, que é o que eles tinham. E olha o que o profeta Ezequiel, 500 anos antes, diz. Ezequiel 36, 25 a 27. É Deus falando por meio do profeta. Ele diz, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Um E maiúsculo, Deus está falando, eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Eu creio que o Senhor está dizendo aqui que a água é a purificação que vem pela pregação da palavra, mas que só vai surtir efeito se for mediante a ação do Espírito, que pega a palavra e gera vida na pessoa. Voltando lá para o texto, ele perguntou, Jesus falou, nascer da água e do Espírito, e aí Jesus continua, os versos 6 a 8, ele diz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que ele quer dizer com isso? Nascer da carne é o nosso nascimento, todos nós nascemos da carne, fisicamente, é um nascimento físico, natural, que todos nós temos. Para nós estarmos vivos, nós nascemos, obviamente. Jesus está falando assim, esse nascimento todos nascem, é da carne, natural. Mas o que nasce do Espírito só nasce pela ação do Espírito Santo de Deus. O que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce do Espírito é aquele que o Espírito Santo de Deus vem, mostra o que Cristo fez, e a pessoa então, lembra do primeiro texto que nós tratamos? Arrepende-se. Ela vê que ela é uma pecadora, porque nenhum ser humano vai reconhecer pecador se o Espírito de Deus não mostrar. Nunca vai reconhecer.
O arrependimento é uma ação do Espírito de Deus na vida da pessoa. Caso contrário, ela nunca vai reconhecer. Ela pode sentir culpa, ela pode ter remorso, ficar chateada com a coisa, mas arrependimento que é diante de Deus nunca vai acontecer se o Espírito não agir. Aí Jesus está dizendo: Nicodemos, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito para você que você precisa nascer de novo. E aí ele define, mas como é isso, né? Então, como é que isso acontece? O que eu tenho que fazer? 3 passos para você nascer de novo. Não, deixa eu te dar umas regrinhas que você nasce de novo. Irmãos, Jesus está usando o nascer para quê? Para dizer que o homem não participa. O que eu e vocês fizemos para nascermos? Qual foi a nossa participação para nascermos da carne? Nenhuma. Mas um dia Deus fez com que aquele óvulo fecundado por aquele espermatozoide dentre milhões, que é você, Deus gerou vida ali. O que você fez para participar? Nada. Se fosse um dos outros milhões, não era você. Jesus está pegando essa figura do nascimento natural e está dizendo: o nascimento espiritual é assim. Você não faz nada, você não participa, você não decide, você não aceita. É Deus quem faz. Daí ele vai dizer: o vento sopra onde quer. Você escuta o vento, mas não sabe dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é que alguém nasce de novo. Por isso que nós não fazemos apelo. Por isso que eu não vou tentar fazer de tudo para convencer a pessoa, porque eu não posso. Aliás, eu posso atrapalhar. Por isso que nós simplesmente apresentamos a palavra, porque nós não temos o poder de pegar essa palavra e gerar vida no coração de quem quer que seja. Eu não podia fazer isso na minha vida, eu não pude fazer isso na vida dos meus filhos, eu não posso. Eu não posso fazer isso na vida de ninguém. Por isso nós lançamos a palavra, esperando que o Espírito de Deus pegue esse lançar imperfeito e gere vida. Como? Quando Ele quer, como Ele quer. É assim, Nicodemos. Você que está acostumado a regrinhas, a leis, a mandamentos, você que acha que se eu fizer isso, eu parar de fazer isso, eu começar a fazer isso, não é nada disso. É assim, eu gero vida. Eu gero vida. O vento sopra onde quer. A palavra vento, pneuma, é uma das expressões no grego para espírito. O Espírito de Deus age. E ele age das mais diversas formas pela pregação do Evangelho. Se você creu no Evangelho hoje, você sabe o que eu estou falando. Como foi? Se eu perguntar para você que creu no Evangelho, cada um de nós tem uma história diferente. Um dia ouvindo uma pregação, um dia ouvindo um testemunho que prega o Evangelho, um dia lendo um livro. Um dia Deus pegou aquela palavra dele e gerou vida. E ele fez isso quando ele quis. É assim que uma pessoa nasce de novo. Por isso que a gente não faz apelo. Eu já fiz isso, me arrependo. Já botei filme Paixão de Cristo. Sabe? A pessoa fica emocionada a ver o que fizeram com o Senhor. Quem quer receber Jesus, vem aqui. É possível que uma pessoa creia? Sim. Mas o fato dela fazer isso e responder emocionalmente a alguma coisa, significa nascer de novo? Não. Jesus está explicando para aquele homem. Ele está dizendo: sou eu quem faço. Nicodemos, a essa hora, se fosse um fariseuzão, já tinha ido embora. Mas Nicodemos continua, ele diz: como pode ser isso? Ele não está entendendo. Sabia muito sobre conceitos legais, rituais, cerimônias.
Ele sabia a maneira correta de lavar as mãos, as orações certas, onde orar, quais os dias de festa, quais as festas que ele tinha que participar, quais os dias que tinha que guardar. Mas ele não estava entendendo absolutamente nada da maior necessidade dele, nascer de novo. Mas esse incômodo, uma pessoa que ouve essas coisas e fala, quantas vezes a gente vai falar do evangelho para alguém, a pessoa está ouvindo. Aí a hora que você para, ela vai falar, a fala dela, ela mostra que ela não entendeu absolutamente nada. E assim, ela não está nem um pouco interessada. Mas esse homem está interessado, porque Deus está trabalhando na vida dele. Ele está perguntando, Jesus já quebrou toda a religiosidade dele. Ele poderia ficar bravinho, defender a religião, né? Não é isso que fariseu faz? Fica bravinho quando você fala da religião dele. Fica, não, minha religião. A conversa continua, Jesus está falando com ele. Jesus diz, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Olha como Jesus está arrebentando com aquele homem. Irmãos, ele não está arrebentando com uma tranqueira, ele está arrebentando com alguém que era valorizado pelas pessoas. Ele está moendo aquele homem. Você é mestre em Israel, você me chamou de mestre? De mestre para mestre. Você não entende o que eu estou falando? Jesus pressupõe que ele deveria saber. É claro que pressupõe uma linguagem humana, Jesus é Deus, ele sabe tudo. Mas você deveria saber, porque você tem a Bíblia e você defende a lei. Você não conhece que os profetas falaram a meu respeito? Asseguro-lhe que nós falamos, nós os que cremos, ele está falando daqueles que tiveram a revelação, João está escrevendo, do que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Lembra, Jesus, ele começa a falar no plural, porque ele está falando agora para todos os religiosos. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, eu. Estou falando para você. Jesus está dizendo que essa é uma ação exclusiva dele. Ele está falando dele. Mas não é do Espírito? Sim, nós estamos falando de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí ele mostra quem ele é. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Esse que está falando com você. Como alguém nasce de novo? O que é nascer de novo? Jesus explicou aqui. O que é nascer de novo? E aí ele vai então mostrar o que acontece quando uma pessoa nasce de novo pela ação do Espírito de Deus. Versos 14 e 15. Da mesma forma, lembra que ele falou, você é mestre em Israel. E ele vai lembrar novamente do Antigo Testamento que está falando dele. Da mesma forma, Nicodemos, você sabe do que eu estou falando. Vamos falar de alguém que conhece a palavra de Deus. Lembra que Moisés levantou a serpente no deserto, Nicodemos? Você lembra? Lembra? Que o povo lá estava reclamando de tudo, murmurando de que Deus havia tirado ele da escravidão, 400 anos eles estão no deserto. Ele está reclamando de tudo. Então Deus manda serpentes abrasadoras, lembra? Nicodemos sabia dessa história. E Jesus fala assim, lembra quando Moisés então levantou a serpente de bronze? Assim também é necessário que o Filho do Homem, aquele que veio dos céus, que é ele, seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Nicodemos, não é por fazer, não é por lei, mas por
crer. Lembra o que aquele povo fez? Falou assim, se vocês olharem para a serpente, vocês serão curados. Aquelas pessoas olhavam e eram curadas. Jesus está dizendo, da mesma forma que Moisés levantou simbolicamente aquela serpente, o Filho do Homem vai ser levantado. E onde ele seria levantado? Na cruz. Na cruz. Jesus, o Filho do Homem, Deus encarnado, seria levantado na cruz. E todos aqueles que olharem para a cruz e verem que lá naquela cruz, Jesus, o Filho do Homem, morreu por mim. Agora eu vejo que ele fez isso por mim. Eu entendo agora. Eu só entendo porque o Espírito de Deus veio e me revelou. Aí então eu vou me arrepender. Quando Jesus disse, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu, ele está falando que aquelas pessoas tinham condição de se arrepender. Ele está dizendo, se elas crerem nele, que é pela ação do Espírito Santo somente, elas se arrependeriam. Nicodemos, do mesmo jeito que Moisés levantou aquela simbologia, eu vou ser levantado na cruz. E todo aquele que crer em mim, recebe de graça vida eterna, entra no reino de Deus. Você consegue ver que Jesus não falou, Nicodemos, você tem que fazer isso ou fazer aquilo? Ele falou assim, todo aquele que crer. A minha pergunta para você é, você creu no Evangelho? Você pode dizer, eu nasci de novo. Eu tenho certeza. Houve um momento, mas como é que você... Houve um momento na sua vida que você ouviu o Evangelho, que Jesus fez, morreu por pecadores, por você especificamente. Você viu que não podia agradar a Deus, que toda a sua religiosidade é trapo de imundícia para Deus, não vale nada. E você se reconheceu o pecador que é. Mas Deus mostrou pela ação do Espírito que veio até você e falou com você, não de maneira audível, não que eu senti um arrepio, que eu fiquei emocionado, não, você entendeu isso. E você viu, Jesus naquela cruz morreu por mim, para me dar uma nova vida. Eu creio. Aquela morte era minha. Ele me perdoou dos meus pecados, me deu uma nova vida, a sua ressurreição. Ele fez isso por amor e de graça. Você creu. Você se arrependeu dos seus pecados. E você não parou de justificar todos os seus pecados. E dizer, é verdade, eu sou um pecador. Mas Deus me amou mesmo sendo quem eu sou. E deu o seu Filho. Se você creu nisso. Louve ao Senhor, porque foi Deus, pela ação do Espírito, que mostrou para você quem você é. Louve ao Senhor, porque Ele mostrou quem você é e mostrou o que Cristo fez. Louve ao Senhor, porque Ele levou você a crer. É assim. Quer nascer de novo? Nascer de novo é quando Deus pega sua palavra, o Evangelho, a pregação do Evangelho, e leva uma pessoa a crer naquilo. Nós devemos pregar o Evangelho como se nós pudéssemos convencer. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos ter absoluta certeza que não temos nenhum poder. Nós devemos pregar o Evangelho na esperança de que aquela pessoa está ouvindo, ela creia. Orar a Deus, Senhor, revela o Evangelho, revela o Evangelho. Mas saber que Deus faz isso soberanamente, pela ação do Espírito Santo, como o vento. Ele vem, o Evangelho é lançado, ele pega, esse aqui é um dos meus eleitos, está na hora de eu dar vida para ele. O desejo do meu coração é que você creia
receba a Cristo. Mas eu não entendo isso, diga para Deus. Eu não entendo, eu não entendi nada. Eu não sei como é que é isso. Tem aqui um homem que diz tudo isso, eu não sei, eu não entendo. A Bíblia não diz explicitamente que Nicodemos creu, mas diz que lá no dia da sua morte ele estava lá. Como fariseu, ele não estaria lá. A Bíblia não diz, mas a igreja crê que aquele homem um dia creu no Evangelho. A Bíblia não diz, mas a tradição diz que aquele homem morreu por causa do Evangelho. Que ele perdeu todo o status de religioso que ele tinha dentre os fariseus por amor a Cristo. O desejo do meu coração é que o Espírito de Deus sopre vida e que você creia e se arrependa de seus pecados.